Olá pessoal, hoje estou aqui para ensinar como fazer empadas na luma. E eu vou fazer esse tamanho de forminha que tem 5 centímetros de diâmetro, mas você pode fazer do tamanho que você quiser. Eu vou usar o bico de massa número 5 ou 3,5 centímetros. Vou usar o bico de recheio número 2 ou 2 centímetros de diâmetro. E para isso vou usar o molde de coxinha e o guia de massa de 1 dente. Vou colocar a câmera com o furo para o primeiro manípulo e vou prender totalmente. Agora, vou rosquear o bico de recheio e vou colocar o guia de massa nessa abertura onde é a saída da massa, com a parte lisa para baixo. Assim, vou levar o cabeçote e apertá-los com os manípulos. Então, essa é a textura, a massa fica assim, quebradiça, mas quando você faz um canudo, não quebra. E essa é a textura do recheio de empada. É um pouco mais fina que o recheio comum. E uma dica, como a massa da empada é rica em gordura, eu misturei aqui no nosso recheio requeijão cremoso, que ajuda a manter a umidade do recheio da sua empada. Ah, e eu também posso usar pedaços de azeitona nesse recheio. E você pode colocar o recheio aqui por cima, não precisa tirar a grade. Coloquei o pratinho só para parar o recheio, gente. E aí, desceu o recheio, formou esse canudo, tá excelente para fazer as empadas. O importante é que esse recheio desça contínuo, para ter garantia que todos os produtos vão sair com a mesma quantidade de recheio. Uma, duas. Vai encaixar a proteção e podemos operar. Gente, é importante que antes de vocês começarem a fazer suas empadas, as forminhas estejam distribuídas na bandeja para facilitar na hora de fazer os produtos. Agora vamos alimentar a máquina com a massa. Leve a massa até a grade e aperte.
Se você tiver feito os rolinhos, é melhor ainda. E olha só como as roscas puxam essa massa. O importante é que a massa saia lisa e contínua. De início, pode ser que a massa saia um pouco áspera. É só você deixar essa massa sair, que daqui a pouco ela começa a ficar lisa e contínua. Assim você terá empadas lindas. O importante é que o tubo de massa saia correto. Se por um acaso o tubo de massa entortar, você pode direcioná-la apertando esse manípulo até o final, que a massa vai ficar reta no meio do corte. Molde formador no 7,5 ligado. Tempo de parada no 6, massa 5,5 e o recheio eu inicio sempre com ele no 5 e vou ajustando conforme minha necessidade, mais ou menos recheio. Primeiro você ajusta a quantidade de massa sem recheio, coloca na sua forminha e o restante que sobra na forminha é a quantidade de recheio que você vai colocar na empada. E se você optar por colocar mais recheio, diminua um pouco a massa. E agora vou ligar o recheio. Ignore as 3 primeiras e em seguida vai pegando as empadas e colocando nas forminhas. Para produzir suas empadas, é interessante que sua máquina seja mais devagar. O tempo de parada seja um pouco mais alto para você ter tempo de pegar cada empada e colocar em cada forminha. Se você estiver trabalhando sozinho, é só você esperar até fabricar todas as suas empadas e depois você vai pressioná-la na forminha gentilmente. Ou se você estiver trabalhando em 2 pessoas, enquanto uma pega, outra vai moldando. E eu vou amassar a empada com essa parte da mão, legar para baixo. E vou amassar de forma gentil, tranquila, sem ser com muita força. Dessa forma assim. Agora vamos mostrar como ficou o recheio dessa empada. Se você quiser mais recheio, é só acrescentar. Mas esse tamanho da empada, essa quantidade de recheio é suficiente. Bom, gente, e agora está aqui nossas empadas prontas, lindas, e é só tirar e servir para o seu cliente. Vamos ver como ficou o recheio? A massa ficou bem quebradiça, como vocês podem ver, e bem recheada. E agora eu vou provar. Hum.